Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de livro aqui no canal. Vou falar da minha leitura atual que está quase terminando. Eu tô falando da Última Casa, da Rua Needless. Esse suspense, terror da editora Jangada. É sobre ele que eu vou comentar um pouquinho, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, nas redes sociais. Os conteúdos são sempre diferentes, mais curtinhos e interessantes. E hoje é dia de leitura, a minha atual leitura, A Última Casa da Rua Needless. E para começar, que tal falarmos do Needless? Espera um pouquinho, que tal um dicionário para a gente entender a palavra Needless, essa rua misteriosa. Need, precisar, less seria não, uma negação, você não precisa. Aqui eu vi uma definição interessante, que é alguma coisa que você deveria ou poderia ter evitado, ter sido evitada. Então é uma definição interessante. Essa rua Needless é onde mora o Ted, um grandalhão estranhíssimo, com uma casa toda fechada, toda cheia de tábuas nas janelas, usadas para que as pessoas não enxerguem o que está dentro, o que está acontecendo, e também para talvez evitar que algo saia da casa. Ele tem 3 trancas bem poderosas na porta e está sempre trancando, e assim vai. Os capítulos, eles são alternados com esses personagens. Então, um deles é esse Ted, já homem feito, que conta lances do passado, da relação dele com a mãe, com o pai. E ele comenta de uma gatinha que ele tem. E a gatinha também é uma das narradoras, a Olivia. A Olivia, com as suas patinhas, a sua cauda, um orgulho de ser gatinha. Ela vai contando a experiência dela, o fiozinho que é invisível aos olhos humanos, que liga a gatinha ao Ted e tudo mais. Ela conta um pouquinho da experiência dela. Outra pessoa que aparece é a Lauren, que é a filha do Ted. E eles têm uma relação muito estranha. E aos poucos isso vai se revelando. Uma outra personagem, também narradora, é a Didi. A Didi, logo no comecinho, a gente vai descobrir que ela tinha uma irmã chamada Lulu. Ela, com os pais e a Lulu, foram passear num lago, se não me engano. E aí, nesse dia, a Lulu, que era mais novinha, aquela irmã que fica meio grudadinha, querendo encher a irmã mais velha, que já é mais mocinha e já tá de olho nos rapazes, fica aquela caçula te perturbando. Era uma cena mais ou menos assim, onde a Lulu acaba desaparecendo no meio dessa confusão de pessoas nessa região onde se acampa, onde você tem o lago, uma espécie de praia. E aí as coisas tomam esse rumo inesperado. E aí o que a gente percebe nessas narrativas alternadas desses personagens é que a história é muito estranha. Todo mundo é esquisito e a coisa vai complicando. A cada capítulo narrado por um deles, você vai entendendo uma pista do que está acontecendo. Então a Lulu desapareceu e essa Didi, ela vai mudar para uma casa na Rua Needless, vizinha do Ted, porque ela acredita que o Ted seja o sequestrador. Parece que a polícia já tinha investigado esse cara, porém ele foi inocentado. E é isso que a gente vai descobrindo. Eu acabei de chegar em 80% da leitura, eu tô lendo no Kindle, por isso eu mostrei para vocês o Kindle. E é uma leitura muito instigante, é um suspense que vai se transformando em terror. É uma história que é aparentemente tranquila, um tanto banal até, uma narrativa
como é sempre em primeira pessoa, na perspectiva de cada um desses personagens, ela é meio maluca a narrativa, cada um vai descrevendo as coisas pelo seu ponto de vista, que é um tanto exótico. Por exemplo, só para dar uma dica para vocês, um exemplo mesmo de como essa leitura funciona. O Ted, ele é um grandalhão, parece ser um homem enorme, que assusta as pessoas, mas ele parece meio que um crianção. E ele vai num psiquiatra, um terapeuta, ele faz uma espécie de análise, e ele chama o terapeuta de homem besouro. Então ele fica, mas o homem besouro, aí você vai percebendo que ele é um terapeuta, que ele usa óculos e por alguma questão se assemelha a um besouro na cabeça dele, e é assim que ele conta pra gente. Então é um pouco dessa perspectiva peculiar. É claro, imagine uma gatinha narrando uma história, é uma perspectiva também diferente. Bom, contando um pouco sobre o romance, eu acho que não dá para eu evoluir muito. Esses são os primeiros personagens que a gente começa a encontrar no livro e que vão ter esses capítulos, mas eu não vou evoluir muito nisso, porque à medida que você avança, as coisas vão mudando de perspectiva. Quando eu cheguei em 70%, há uns 2, 3 dias atrás, tinha descoberto algumas coisas. Agora que eu cruzei os 80, já mudou bastante. E o Stephen King tem uma frase dele na capa do livro dizendo que é uma história que você só vai descobrir mesmo os detalhes alucinantes, ele usou esse termo, no final da história. Então eu tô achando que quando eu tava em 70, uau, já tô sacando o que é. 80, opa, mudou um pouquinho. Quando chegar em 100%, quando o livro tiver concluído, eu vou ter uma outra opinião. É algo bem diferente do que a gente está imaginando. E é uma história de terror. Segundo a editora que lançou aqui no Brasil, a editora Jangada, esse livro ficou entre os 50 melhores livros de terror de todos os tempos, segundo a revista Esquire. Olha que interessante, pô, entre os 50 melhores, é uma honra. E a autora, a Catriona Ward, ela é especialista em histórias de terror, já ganhou alguns prêmios. Ela tem 2 outros livros super premiados exatamente na categoria terror. Então, é bem instigante. Eu escolhi esse livro porque eu vi um dos vídeos no Insta de uma das booktubers, booktalks, instagramers, eu não sei como dizer todos esses nomes, mas sim, foi um vídeo indicando essa leitura, que ela tinha ficado assim, extasiada, perdida, que foi uma baita surpresa, que ela não sabia nem o que falar sobre o livro. Quando eu vi, eu adoro os vídeos dela, eu falei, nossa, deixa eu comprar esse livro e tô realmente devorando. Ele lembra um pouco, não é? É bem... lembra um pouco, mas é bem diferente. É que ele é bem sui generis na forma como ele é escrito, você fica muito perdido como leitor. Você tem poucas pistas a princípio e elas vão se ampliando aos poucos. Eu ia falar que lembra um pouco A Paciente Silenciosa, mas talvez seja por essa mudança de perspectiva. Você vai tendo ao longo do tempo. E algo que você não... tá bem misterioso, o crime, a situação em si, ela tá bem nebulosa, que é o desaparecimento da Lulu. Isso parece bem estranho, as desconfianças da Didi, você fica perdido em tudo. A Paciente Silenciosa revela mais coisas, ela é uma narrativa mais pé no chão. Aqui, na última casa da Rua Needless, você tá com os pés não sei aonde. A Rua Needless, ela termina numa floresta. Ela é uma rua sem saída e essa floresta também esconde segredos.
E todos os termos usados pelos narradores são termos misteriosos. O Ted é o campeão de termos estranhos. Então ele fala que na floresta estão os deuses enterrados e os meninos verdes que moram não sei aonde. Então até você entender o que ele quer dizer com deuses enterrados, os meninos verdes. E tem mais coisas, porque o homem besouro, você logo saca o que é. Mas os demais personagens que ele descreve de forma estranha, tão peculiar a ele, você não faz ideia do que seja. É super instigante. O detalhe é que eu tenho lido só à noite. Então tem dias que eu caio de sono e não consigo evoluir tanto. Ontem eu cruzei os 80% e eu falei, podia chegar em 100%. Eu quero saber qual é esse mistério. Eu quero entender essa relação desses personagens tão esquisitos. Mas eu não dei conta de ler. Hoje eu pretendo resolver destrinchar isso, mas de qualquer forma eu achei interessante já trazer o vídeo para vocês, porque não dá para revelar mais do que isso que eu tô falando. Se a gente começa a revelar o que acontece no meio da história, perde a graça. O legal é você descobrir qual é a desse Ted, da Didi, da Olivia, da Lauren, desse povo esquisito que mora nessa tal de rua Needless, que não deveria ter acontecido. É um belo terror, é um suspense instigante que eu recomendo para vocês que gostam desse gênero. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.